Graça e paz, queridos alunos. Nós estamos entrando na nossa segunda semana. Essa é a aula 5. É uma aula também um pouquinho puxada. O nome dela é Concílio de Nicéia de Constantinopla. Abarca um período relativamente grande, aí de algumas décadas. Para vocês terem uma noção do que foram os concílios, nós vamos falar dos concílios, dos 7 concílios ecumênicos, né? Vamos falar também um pouquinho antes de falar dos concílios, vamos dar mais uma acrescentada em quem foram os pais gregos e os pais latinos da igreja, tá? Aqui nós estamos falando em grupos, quando eu falo pais gregos, são aqueles que escreveram em grego, tá? Eles escreveram em grego, os pais latinos escreveram em latim, né? Dentre os pais gregos, nós não vamos nos estender muito, porque isso é só para constar na matéria de vocês e depois vocês teriam que aprofundar, fazer pesquisa. Eu vou passar com certeza algum texto sobre esses pais também. Eu diria para vocês que vocês podem ler A Igreja Cristã na História, do Franklin Ferreira, que tem inclusive aluno que me já comunicou que comprou até esse livro. E os pais gregos começam na página 55, depois os pais da Capadócia, tá? E os pais latinos. Então, da página 55 à página 60, são só 5 páginas, vocês vão poder ter alguma coisa a mais, como posso dizer, um pouquinho mais sobre eles, tá? Mas o que eu mais quero que vocês saibam aqui, que vocês gravem, é que dentre todos esses pais da igreja, que a gente pode dividir do ponto de vista cronológico, antenicenos, que é antes do concílio de Nicéia, concílio esse que nós vamos falar hoje, os pais da igreja nicênicos, que eles atuaram durante o concílio de Nicéia, e pós-nicênicos, que foi depois, né, o concílio de Nicéia. Ok, aqui nós estamos dividindo, vocês vão perceber, olha aqui, o Clemente de Alexandria, ele é anteniceno. Por quê? Porque ele está antes do concílio de Nicéia, que foi 325. Tá? O Orígenes, olha, tá aqui, ele tá no meio do, né, olha, 253, não, tá antes também. É o Eusébio de Cesareia que tá aqui, olha, nesse período do concílio de Nicéia, que foi 325, tá? O Atanásio já tá bem, também pega o concílio ainda, e o João Crisóstomo está bem após o concílio de Nicéia, tá? Então, isto é uma forma de classificar antes, durante e depois do concílio de Nicéia. Nesse slide, a classificação é quem escreveu em grego e quem escreveu em latim, tá bom? Então, é muito importante. Os pais que escreveram em grego foram Clemente de Alexandria, tá? O Clemente, gente, ele foi professor na escola catequética na capital da província egípcia, foi considerado o fundador da teologia especulativa e um dos principais proponentes da interpretação alegórica das escrituras. Isso é importante porque a escola de Alexandria, do modo geral, ela vai estar ligada a um tipo de interpretação que não é a histórico-gramatical, mas é a alegórica, tá? Ok, depois vocês pesquisem, vão no Google, pega o Clemente de Alexandria, vê as obras que ele tem, vê se tem alguma coisa na internet disponível para ler alguns trechinhos, tá? O outro, gente, foi o Orígenes. Olha aqui, de 185 a 253. O Orígenes foi uma ora erudito da Igreja Antiga e professor na escola catequética, né, de Alexandria e de Cesareia também, na Palestina, tá? Ele dedicou muito tempo ao estudo do Antigo Testamento, viu, gente? E ele popularizou também o método alegórico de interpretação das Escrituras, tá? Eu sempre faço, quando eu dou crítica do Antigo Testamento e crítica do Novo Testamento, quando eu falo da questão da interpretação, eu sempre gravo alegórica com Alexandria,
tá? Isso lá no futuro pode ser que seja uma informação importante para vocês. Não sei se vocês chegaram a ter crítica no curso de vocês, crítica no sentido de análise, né, como eu já expliquei, mas é muito importante porque essas duas escolas, a gramático-histórica e a alegórica, são duas escolas que são bastante diferentes na sua interpretação. Então, daqui vocês já podem saber que a origem da alegórica ela é em Alexandria, tá? O outro é Eusébio de Cesareia. Gente, é muito importante o Eusébio. Ele foi bispo na Palestina. Ele é o primeiro historiador da igreja, autor da primeira história eclesiástica. Grande parte do que nós sabemos dos 3 primeiros séculos, além da próprio texto bíblico, a fonte é Eusébio de Cesareia na sua história eclesiástica, e nós temos em português, temos edições católicas e temos edições protestantes também, viu, gente? Vocês podem ler, tá? E é muito importante, é uma fonte de informação extremamente interessante. Pode até ser discutido que não é totalmente confiável, tem até gente que diz que ele não deu a fonte. Não, claro que ele não deu a fonte. Ele é a fonte. Ele presenciou, ele ouviu, ele pesquisou. Enfim, na historiografia antiga não se tem essa neurose de ter que anotar a fonte, a página, o autor, como eu faço, por exemplo, com vocês. Olha, gente, eu estou pegando isso da página 55, 56 do Franklin. Por quê? Porque se tem hoje direitos autorais e se tem um trabalho acadêmico bem feito, tem que ser realmente com fontes. Mas a historiografia antiga, eles estavam escrevendo enquanto estava acontecendo. Lembra que eu falei para vocês que ele escreveu a vida de Constantino, né? Ele viveu, ele conviveu, então ele é a fonte, tá? O outro pai grego é o Atanásio de Alexandria, tá? Ele foi bispo na capital do Egito e um dos principais defensores da doutrina da divindade de Jesus e do dogma da Trindade, tá? Em sua luta contra o arianismo, porque o arianismo negava a divindade de Cristo, vocês lembrem disso, tá? Enfim, esses daqui são alguns nomes que vocês precisam pesquisar. Nós não temos tempo de aprofundar. Vamos falar, talvez voltar a falar de um ou outro. Quando falarmos, nós vamos ter uma aula sobre os pais pós-nicênicos, né? Nós vamos voltar a falar de João Crisóstomo, por isso que eu nem vou perder muito tempo agora com ele, tá? Agora, dentre os pais gregos, tem um grupo que ficou conhecido como pais da Capadócia, tá? O Basílio de Cesareia e o Gregório de Nissa são 2 pais da Capadócia e são irmãos, tá? E o Gregório de Nazianzo também tinha contato com esses. Por que eles foram chamados de pais da Capadócia? Olhem aqui. Ok, muito bem. Olha o nosso mapa. Adivinha, gente, do que é o mapa? Vocês já estão até cansados, mas não faz mal. Vamos ver de novo. Mar Mediterrâneo. Olha aqui a Grécia, a mãozinha aberta. Olha a bota chutando a bola, é a Itália. Olha a Capadócia aqui, queridos. A Capadócia. Tá? Então, os pais da Capadócia, eles eram dessa região, tá? Eles eram clérigos que viveram como monges em meados do século IV nessa região, que hoje é a Turquia, tá? Eles foram influenciados por um bispo, um estudioso chamado Macrina, que viveu de 330 a 379. Tá? Esse Macrina, ele forneceu um local para que tanto o Basílio de Cesareia como o Gregório de Nissa e o Nazianzo, o Gregório de Nazianzo, vivessem e pudessem estudar e pudessem meditar, tá? Então o Basílio de Cesareia, que é um dos pais da Capadócia, deixa eu até retornar um pouquinho o anterior. Ok. E anterior de novo. Ok. Então, Basílio de Cesareia, tá? Ele foi bispo em Cesareia, da Capadócia, tá? Ele se opôs
arianismo, ao apolinarismo, tá? O apolinarismo afirmava que Jesus tinha um corpo humano, mas uma mente divina, tá? Basílio definiu os termos da doutrina da Trindade, tá? É muito importante o Basílio de Cesareia. Dê uma pesquisada, tá? O texto mais importante que ele deixou chama-se Tratado sobre o Espírito Santo. Não se esqueçam que, quer dizer, vocês não podem esquecer porque vocês não aprenderam ainda. No Concílio de Nicéia não foi definido a questão do Espírito Santo, só foi no Concílio de, de não de Calcedônia, o outro concílio de Constantinopla. No concílio de Constantinopla é que a questão do Espírito Santo foi definida, tá? E então isso é importante que vocês saibam. Então era uma coisa que eles estavam muito preocupados, os teólogos, os primeiros pais da igreja, tá? O outro, que é o Gregório de Nissa, ele era irmão do Basílio de Cesareia, tá? Ele era arcebispo de uma localidade chamada Sebaste. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula dos 40 mártires de Sebaste, tá? É deste local, tá? Mesmo casado, ele promoveu, ele dizia que o ascetismo era uma forma de vida muito boa, tá? Ele também se opôs ao apolinarismo, tá? E definiu a igualdade das pessoas na Trindade em termos de atividade. Os que fazem as mesmas coisas têm a mesma natureza. Então, esses pais da Capadócia, eles têm uma importância quanto às definições aí das questões do Espírito Santo, da relação das três pessoas da Trindade, tá? E o Gregório de Nazianzo era amigo dos dois aí, do Basílio e do Gregório de Nissa, né? Ele era amigo deles, tá? Também lutou contra o arianismo e também trabalhou com a questão do relacionamento das três pessoas da Trindade. Mas para ele, o filho é eternamente gerado e o Espírito Santo procede do Pai. Tá? Ao destacar a necessidade da encarnação de Cristo para a salvação do gênero humano, ele afirmou que aquilo que ele não assumiu, ele não curou. Ou seja, ele ainda está numa posição que não vai ser a posição totalmente ortodoxa, ok? Então, esse slide aqui é só uma pincelada, gente. Eu nem ia demorar tanto tempo nele, mas eu não posso passar por esse curso sem dar para vocês essa diferenciação de pais gregos, pais latinos. Vamos ver os latinos. Aqui a Capadócia, que eu já mostrei para vocês, né? Agora você tem os pais latinos. Eles são os pais latinos porque eles escreveram em latim, tá certo? Você tem vários, dentre os quais eu destaquei o Cipriano de Cartago. Olha aí, você ainda esse é um pai latino pré-nicênico, né? Ele foi bispo na África Romana, tá, gente? A África, aquela parte que eu já mostrei várias vezes no mapa para vocês, tá? Ele esteve envolvido nas tentativas de sanar o cisma liderado por um novaciano. Os novacianos, gente, defendiam que quem tivesse se afastado da fé durante a perseguição de Décio, uma grande perseguição que houve, uma das mais violentas, não poderia ser aceito de volta na igreja, tá? Isso era uma discussão, porque teve gente que ficou com medo durante as perseguições de morrer. Então, para se salvar, eles fizeram o quê? Eles negaram a sua crença em Cristo. Então, o Cipriano era da opinião que esses não podem retornar à igreja, tá bom? Você tem o Ambrósio de Milão, que foi filho do governador, olha, uma pessoa importante, filho de governador da Gália. Gália é mais ou menos onde é a França, a Espanha, tá? Aclamado, né? Ele foi bispo antes mesmo de seu batismo. Foi grande teólogo e pregador, tá? E ele foi muito importante para a conversão de Agostinho. Agostinho de Hipona, nós vamos ter que falar dele, tá? O Ambrósio influenciou muito o Agostinho, tá? E o próprio Agostinho, gente.
Agostinho foi bispo na província da Numídia, foi o maior de todos os pais da Igreja Latina e se tornou um dos maiores teólogos e filósofos da história. Nós teremos a oportunidade de falar dele quando fizermos uma aula específica sobre os pais pós-nicênicos. Tá bom? Agora eu só quero mostrar para vocês, a gente fala Agostinho de Hipona. Onde que está Hipona? Olha o nosso mar Mediterrâneo, olha aqui a Itália. Aqui nós estamos no norte da África, ok? Ó, norte da África. Aqui você tem Egito, olha, tá vendo? Tudo bem? E olha, aqui Cartago, que é muito importante, e Hipona, olha Hipona aqui. E aqui está escrito Agostinho, porque esse slide não é brasileiro, né? Então é o Agostinho, tá? De Hipona. Hipona aí, é essa região no norte da África, tá vendo? Onde mais ou menos é a Argélia hoje, olha, tá? Então, nós vamos falar muito de Agostinho, porque ele é importantíssimo, tá, gente? Então, olha, eu até peço desculpas, apesar de eu ter me estendido um pouco nesses dois slides, o que eu quero dizer é o seguinte, que ainda é pouco, gente. Ainda é pouco, então vocês, aos poucos, com essas referências, vocês vão se aprofundando. Aqui uma gravura representando Agostinho, tá? E aí, gente, eu copiei da internet esse slidezinho aqui que eu achei bastante interessante para que vocês não se percam muito na história, porque nós vamos falar hoje de dois concílios. Nós vamos falar o de Nicéia e o de Constantinopla. Portanto, percebe que nós estamos falando dos dois primeiros. Aí você tem o concílio de Éfeso, o da Calcedônia, talvez eu até fale um pouquinho do concílio da Calcedônia, que é muito importante, tá? O segundo de Constantinopla, o terceiro de Constantinopla e o segundo de Nicéia. Esses 7 primeiros concílios, conhecidos como concílios ecumênicos, eles se deram ainda com o Império Romano unido, e depois nós vamos, quando formos lá mais para frente, para os anos 800, quando você vai ter Carlos Magno, coroado, você vai ter aí uma série de outras, já tem uma série de outros problemas históricos, e daí terão, evidentemente que terão outros concílios, tá, gente? Não são só esses os únicos, mas esses 7 primeiros é o que nos interessa no momento, para vocês poderem se localizar na parte histórica, tá bom? Então esse slide não fui eu que preparei, eu peguei da internet, mas eu achei ele bastante interessante, claro, didático e com os principais assuntos, não é o único, exclusivo os assuntos, mas os principais assuntos em que cada um teve que debater, discutir e definir as suas posturas teológicas, ok? Vamos lá, gente. O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia, que eu já mostrei no mapa para vocês, que está ali do outro lado do Bósforo, lembram? Né? Quase em frente, entre aspas, de Constantinopla, tá? E ele foi convocado pelo imperador romano Constantino, que nós já falamos bastante. O ano desse concílio foi 325. Gente, é aquilo que eu falei, aqui em 325 você já tem quase uma definição do cânon, mas ainda você tem muitas heresias, muitas ideias circulando, muita influência da filosofia grega, século IV e V, né? Eles são bastante importantes assim em termos de ideias que estão surgindo. Então você tem contatos com outros povos, você está começando a ter aí as influências, as invasões bárbaras. Então são muitas ideias circulando em que vocês precisam pensar que eles tinham que definir uma norma, um dogma, uma posição oficial, para que, inclusive, a própria cristandade não se perdesse ou não se partisse, né? Enfim. Aí esse concílio foi esse primeiro grande esforço, tá? Para chegar numa conclusão, numa união de ideias, tá? De normas
para representar essa cristandade. Esse concílio é considerado o início do período dos primeiros 7 concílios ecumênicos da história do cristianismo. Aí, esses 7 primeiros concílios, por isso que eu coloquei aquele slide para vocês, certo? O concílio de Nicéia, ele definiu um credo, que é chamado credo de Nicéia. Credo é eu creio, tá? Em latim, por isso que se chama credo, tá? E aqui você tem o texto do credo de Nicéia, tá? E vocês vão ver que não há uma definição ainda do Espírito Santo enquanto pessoa da Trindade e tudo. Isto só vai ser definido no Concílio de Constantinopla, tá? E aí são questões que vão ficar em aberto e que vão só chegar lá perto da sua conclusão definitiva no Concílio de Constantinopla e depois até do próprio Concílio da Calcedônia, viu, gente? Onde há algumas definições importantes também, tá? Vamos lá. Tá, a questão da consubstancialidade. Gente, eu vou dar para vocês esse termo e inclusive o próximo slide nós vamos falar dele, porque é uma das coisas mais importantes do ponto de vista da doutrina cristã, o que se define, Cristo é ou não é divino? Cristo é só humano? Cristo é só divino? Cristo é da mesma substância do Pai? É da mesma natureza e substância do Pai? Então, isso foram discussões tão fortes e tão presentes nesse concílio, que eu resolvi fazer um slide só para dar esse termo, e eu vou dar esse termo também em grego, tá? Porque muitas vezes ele aparece nos textos. Eu vou até passar rapidinho para o slide, depois eu volto. Olha, homoousios. Homo quer dizer igual, tá? Você tem, por exemplo, homossexualidade, tem vários exemplos que vocês podem pegar com a palavra homogêneo, né? E ousios é natureza, essência, tá? Então essa palavra é muito importante, quer dizer consubstancialidade em grego, tá? Então foi nesse concílio de Nicéia, que se afirmou que Jesus é Deus, colocando expressamente isso no credo, que o credo é uma das orações mais repetidas hoje em dia, tá? Com algumas modificações, porque o concílio de Constantinopla e de Calcedônia também deu uma modificada no credo, tá? Consubstancialidade, homoousios, é um conceito cristológico que diz respeito à divindade de Cristo e significa ser da mesma substância do Pai. Então, como estava ainda uma série de heresias relativas à doutrina de Cristo, né, que a gente chama de heresias cristológicas. Depois você tem o problema das heresias soteriológicas, né, da graça, da salvação. Você tem, então tudo isso foi sendo colocado e discutido com base, claro, nos textos já aceitos como textos para regras de fé, textos canônicos, tá? O Concílio de Nicéia, no entanto, isso é importante, gente, não esclareceu a divindade do Espírito Santo e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o que ocorreria somente no Concílio de Constantinopla, tá? Foi por isso que, apesar da distância entre eles, né, um 325, o outro 381, veja, você tem algumas décadas, nós colocamos juntos porque tematicamente eles estão trabalhando praticamente com as mesmas questões, que é a questão principal da cristológica e da trindade, ok?
E aí, aquele slide que eu já tinha dado uma adiantadinha para você, o termo é consubstancialidade, a mesma substância, tá? É o correspondente a esse termo grego, homoousios, tá? Provém da junção de homos, que é o mesmo, e ousios, proveniente de ousia, que significa substância ou essência. Por que eu paro num slide com esse termo, gente? Porque vocês encontrarão muitas vezes esse termo em textos de teologia e tudo, tá? Existe um outro termo que eu não vou falar agora, que fala que não é igual, é semelhante, mas eu não vou falar agora para não confundir vocês. Então eu quero que vocês marquem muito bem esse termo, consubstancialidade, e associando esse termo ao Concílio de Nicéia, ok? Isso é muito importante. Vamos um pouquinho para frente. Você tem outras heresias além do arianismo que a gente comentou, né? E outras que a gente já, que eu vou dar uma introdução agora, que também são discutidas, porque os concílios, gente, a gente fala, foi discutido isso, aquilo, mas não só isso, né? Foram discutidos vários assuntos e você tem vários pontos a serem esclarecidos e definidos, tá? Não podemos discutir todos, nem é produtivo, mas alguns vocês têm que saber, tá? Uma heresia chamada patripacianismo. Olha, vamos destrinchar essa palavra. Patri, não lembra patri, pai? Pacianismo de paixão, a paixão de Cristo, o que? O sofrimento. Então, a heresia é o pensamento no qual o pai teria sofrido na cruz no lugar do filho. Sofreu sofrimento, passianismo do pai e não do filho, tá? Ele é conhecido também como monarquismo modal. Gente, não se impressione com os tempos. O que é uma monarquia? Não é o governo de um rei só? Então, monarquia é um rei só. Quem é esse rei? Deus. Tá? E por que modal? Porque ele se modifica. Então, Deus Pai, ele se manifestaria, ele se modificaria em três formas. Ele seria o próprio Pai, ele poderia, ele mesmo, se transformar em Filho e ele mesmo se transformar em Espírito Santo. Então, vejam vocês, ao invés de considerar três pessoas, né, é uma pessoa só que se manifesta de três formas, tá? Então, esse patripacianismo ou monarquismo modal foi propagado por Sabélio de Pentápolis, enfim, por volta de 215. Fica para vocês pesquisar um pouquinho do Sabélio, pesquisar onde que é Pentápolis, porque senão, queridos, a aula que deveria ser por volta de meia hora, que já sempre ultrapassa, e eu já estou bastante demorada nela. Mas por que eu demoro, gente? Eu até peço desculpa se vocês ficam cansados, mas eu não estou vendo vocês, então eu tenho que explicar o máximo que eu puder, mesmo que às vezes pareça assim, confusa a minha fala, que eu vou e volto, mas eu quero procurar e vocês, por favor, me dê o retorno se vocês estão entendendo, porque vocês têm que realmente entender o máximo. Então eu tenho que explicar, não posso partir do pressuposto que vocês saibam tudo isso, tá? A outra heresia também discutida nesse concílio foi o adocionismo, vem de adoção, tá, gente? A palavra adocionismo vem de adoção. Em suma, de uma maneira muito simplista, Cristo não é filho, Cristo foi adotado. Eles viram Cristo, olha, esse cara é legal, vamos testar ele. Ele passou no teste, aí ele foi adotado como filho de Deus, tá? Essa heresia foi propagada por Teódoto de Bizâncio, tá? Ela nega a pré-existência de Cristo e nega a sua divindade, ensinando que Jesus era simplesmente um homem que foi testado por Deus e que passou no teste. Sendo ele testado e tendo passado no teste, olha aí, ele foi adotado como filho em que momento? No momento do seu
batismo, tá? Então esta heresia é adocionismo, ok? Vamos continuar. Olha aqui, o imperador Teodósio. Por que eu pus agora o imperador Teodósio? Nós demos um pequeno salto de 325 para 380, 381, tá? Vocês depois vão ter que dar uma pesquisadinha, eu até pus alguma coisa sobre ele, mas foi um grande imperador e para a história do cristianismo, um dos maiores feitos dele foi a convocação do concílio de, de Constantinopla, tá? Então vamos lá, Teodósio I, o Grande, ou Flávio Teodósio, em latim Flavius Theodosius, tá? Foi imperador bizantino. Ele nasceu na Espanha, Espanha mesmo, viu gente? É a atual Espanha, por volta de 346 e faleceu em Milão em 17 de janeiro de 395, tá? Ele era filho do conde Teodósio. O Teodósio, o imperador, foi o último, foi o último líder de um império romano unido. Após a divisão entre os seus herdeiros, o império nunca mais seria governado apenas por um imperador, tá? Então ele é bastante complicada a história. Quando eu falei de Constantino, eu não entrei muito na parte histórica, mas seria interessante agora vocês retomarem. Eu vou indicar, vou falar com o professor Paulo, eu estou ainda selecionando mais textos para vocês lerem, mas um deles tem que ter alguma coisa sobre o imperador Constantino, porque quando ele morreu, também ele tinha 3 filhos, tá? Houve também problema de sucessão, de divisão, um morreu, o outro foi matado, então é uma loucura, tá, gente? Sempre assim que um grande imperador morre, os seus filhos criam algum tipo de problema. É muito interessante como se repete isso na história, né? Mas enfim, tá? O primeiro concílio de Constantinopla se realizou em 381, como eu já disse, tá? E nele foram debatidos principalmente a questão da natureza de Cristo e o arianismo, tá? Foi convocado pelo imperador Teodósio, por isso que nós falamos dele, tá? E aí esse concílio aprovou um credo que era o credo nicênico que a gente viu antes, ou niceno, né? Mas com algumas modificações que eu vou também dar esse texto para vocês no próximo slide. Não vamos ler isso, vocês vão ler com calma, tanto um quanto o outro e comparar, tá? E tratou também de outros assuntos teológicos, tá? Ele é reconhecido como o segundo concílio ecumênico, tá? Isso vocês já sabem, porque eu dei aquele slidezinho com 7 concílios ecumênicos, os primeiros 7 concílios ecumênicos, né? Então, olha, gente, aqui você tem uma reprodução do concílio, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma reunião de bispos que vieram de toda a cristandade da época, portanto, de todo aquele território em volta do Império Romano, né? E os principais representantes, e às vezes você tinha representantes dos arianistas, dos arianos, né? Você tinha representantes também de pessoas que não tinham, que não estavam alinhados com a visão ortodoxa. Então, você tem de todo tipo, até chegar nas resoluções que se tornarão regras de fé e se tornarão a base da crença cristã, ok, gente? Olha, vamos lá. As principais resoluções desse concílio foram a confissão da divindade do Espírito Santo, portanto, aceitou-se o Espírito Santo como sendo divino, combatendo o quê? Eu aproveitei aqui para colocar mais uma palavrinha, macedonianismo, que foi um movimento herético que surgiu em meados do século IV. Por que chama macedonianismo? Porque vem de uma pessoa chamada Macedônio, que era patriarca de Constantinopla, e esse Macedônio I, ele negava a divindade do Espírito Santo, tá? Uma das resoluções, a outra das resoluções, foi a condenação de todos os defensores do arianismo sobre quaisquer de suas modalidades. Gente, lá já no Concílio de Nicéia já havia
uma condenação do arianismo, tá? Mas, arianismo, né? Isso. Mas ele retornou, de certa forma, até com um certo ar ainda de aceitação. Foi só no concílio de Constantinopla que foi definitivamente condenado e extirpado do pensamento da igreja, tá? E uma coisa muito importante, gente, que aqui vocês vão começar a entender o que é preeminência. A sede de Constantinopla recebeu uma preeminência sobre as sedes de Jerusalém, Alexandria e Antioquia. Vamos lá, gente, eu vou ter que dar uma paradinha aqui. Nós já estamos em 35 minutos, mas eu não posso deixar de falar isso. Os bispos das grandes cidades, eles começaram a adquirir uma importância muito maior em relação aos bispos de pequenas localidades. E depois, dentre as grandes cidades, como Jerusalém, Alexandria, Antioquia, Constantinopla, Roma, eles começaram uns a adquirir mais importância em cima dos outros. E aí, começa aí, gente, o germe da importância que veio a ter depois a sede de Roma. Até por questões históricas, porque você tem depois o grande cisma que nós vamos falar, a divisão do Império Romano do Oriente e Romano do Ocidente, e daí Roma começa a ser a sede mais importante. Depois você tem o islamismo tomando conta de todo o norte da África, então você vai perdendo aí a importância a função dessas cidades enquanto centros de cristandade, centros propagadores de ideias e de teologia, tá? Então, neste concílio já se começa a se colocar um bispo mais importante do que os outros. Olha, gente, vai chegar lá o principal depois vai ser lá na frente o bispo de Roma. E quem é o bispo de Roma? Nada mais, nada menos do que o Papa. Então entendam esta posição agora para poder depois chegar a entender quando nós formos falar da instituição do papado. Então nada mais é o papado do que a proeminência absoluta do bispo de Roma sobre todo o mundo cristão. Ok? Então, olha, só para vocês não se perderem, queridos, como sempre, eu e meus mapinhas. Eu falei, olha, Alexandria, Jerusalém, Antioquia, Constantinopla e Roma, tá? Olha aqui, vocês, para enxergarem, olha aqui a Itália em branquinho, a bota chutando a bola, né? A Itália. Aqui a mãozinha aberta, né? É a Grécia. E aí você percebe que está tudo aqui na margem, a maior parte, 4 deles pelo menos, estão aqui na margem oriental, tá? Justamente no que a gente chama de Império Romano Oriental, do Oriente, né? E Roma aqui sozinha na parte ocidental. Só que aqui, gente, vai ter uma série de problemas históricos, isso daqui vai praticamente se anular enquanto cristandade e vai sobrar Roma. E de lá na frente, depois, quando a gente estudar, já entrar a partir dos anos 800, vocês vão ver que Roma vai adquirir a preeminência, vai ser a mais importante, tá bom? Então, era isso que esse slide queria dizer, tá? Vamos lá. Aí, queridos, para vocês terem o credo Niceno-Constantinopla, né? O Niceno, como foi definido no Concílio de Constantinopla em 381. Ele se relaciona com o credo niceno de 325, ele é modificado, tá? E aqui qual é a modificação? Não vamos ler tudo, mas aqui, ó, eu creio, e creio, tá? No Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho conjuntamente adorado e glorificado. Isso não era antes, isso não tinha antes, tá? E que falou através dos profetas,
tá? E quando ele diz aqui, tá, universal, na realidade eu creio na igreja una católica e apostólica. É que o tradutor tirou católica para não dar a impressão, talvez, que seja esse catolicismo que a gente conhece hoje. Não. Católico, simplesmente a palavra católico quer dizer universal, como eu já falei para vocês, tá? Então é isso. Aqui vocês depois leiam e comparem. Queridos, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu ainda gostaria de falar de mais um concílio, o concílio de Calcedônia, mas não temos muito tempo, mas eu gostaria muito, pediria muito que vocês pesquisassem um pouquinho sobre esse concílio de Calcedônia, tá? E o que foi discutido nele. Agradeço, peço desculpas se a aula foi longa, mas qualquer dúvida, vocês sabem que nós temos o WhatsApp e podem perguntar também pelo sistema, né? Pelo site do curso. Agora, conversar comigo, queridos, conversem só pelo grupo, tá bom? Porque fica mais assim, todo mundo pode participar, tá bom? Um grande abraço a todos.